Qual é a raça mais adequada para você? Quais parâmetros são importantes antes de escolher um pet? Como saber se um cão é realmente puro? E o que isso significa na prática? Fique até o final deste vídeo que você vai descobrir tudo isso. Olá, você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações, pois quem já é inscrito sabe que toda terça-feira nós temos um vídeo novo e levamos informações importantes, informações relevantes para melhorar a qualidade de vida dos seus animais e também impactar positivamente na sua vida. Vamos ao vídeo. De modo geral, os cães maiores, os cães de raças grandes, eles têm uma aptidão maior para alguns trabalhos específicos, e os cães menores, as raças pequenas, elas são mais habituadas então à companhia, São cães desenvolvidos somente com o intuito de fazer companhia ao homem. Com o passar dos tempos, algumas raças vão se tornando mais populares, vão caindo no gosto popular, digamos assim, e isso pode ser também influenciado pela região, Então, alguns países têm cães de determinada raça com maior quantidade, e em outros países aquela raça já não é tão comum e outras raças são mais comuns. Uma das raças que se popularizou muito aqui no Brasil em um certo tempo foram os cães da raça Labrador. Então veja, esse é um cão de grande porte e que tem aptidões bastante diversificadas, Então é um cão que ele é bastante hiperativo, e quando eu digo que o cão ele tem uma aptidão para exercer um certo tipo de trabalho, entenda isso como algo prazeroso para o cão. Então, quando o cão ele está exercendo a atividade de farejamento, ele está exercendo uma ação de resgate, como é o caso dos labradores, isso é prazeroso para eles. Eles estão fazendo aquilo, eles estão se entretendo, digamos assim. Então, aquilo é positivo para o animal. Então, um labrador num apartamento, o que ele vai fazer? Nós observamos, infelizmente, atualmente observamos cães depressivos, Então, tem sim cães que fazem uso de antidepressivos, porque normalmente eles não têm um nível de estímulo adequado que necessitavam, Então são aqueles cães, aquele labrador que destrói o apartamento inteiro, Porque ele quer exercer a natureza dele, ele quer exercer o instinto dele natural. Então esse cão, que é um cão de grande porte, é um cão que precisa de espaço para se movimentar, para se exercitar, para poder correr, ele fica o dia todo fechado num apartamento. Imagine uma situação dessa. Às vezes ele fica sozinho, ele é um cão mais carinhoso, ele é um cão que precisa de uma atenção maior. E às vezes os proprietários, os tutores saem pela manhã, retornam no final do dia. Quando chegam em casa, o animal fez cocô, fez xixi onde não era para fazer, ele roeu, destruiu todo o sofá, ele destruiu a cadeira, ele comeu o brinquedo e pode passar mal muitas vezes. Então isso já é um sinal de que ele está entediado. O cão já está dando um sinal de que ele não está recebendo os cuidados como deveria. Então nós temos que tomar cuidado de observar qual é o comportamento natural dessa ou daquela raça. E para que ele expresse, para que ele consiga expressar esse comportamento natural, ele precisaria de qual ambiente? Então tem cães que o ambiente natural dele, o ambiente mais adequado, em que ele vai viver mais feliz, é uma fazenda. São cães que precisam de campo para correr, para se exercitar, para brincar. Outra questão bastante importante é sobre o clima. Então tem raças de cães que são extremamente adaptadas a temperaturas baixas, temperaturas negativas. Tem cães que caminham com facilidade na neve, e eles não precisam de nenhum agasalho, de nenhuma roupa como nós, porque são cães, e são cães do inverno. Agora imagina esse cão no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, numa cidade tropical, 40 graus, umidade relativa do ar lá embaixo. Será que esse cão vai ter um conforto? Será que ele vai ter um bem-estar ou ele vai sofrer um estresse térmico? Lembrar que os cães, de modo geral, todos os cães, eles não transpiram, eles não têm glândulas sudoríparas como nós, Então eles trocam, essa troca de calor que para nós ocorre também através do suor e da transpiração, essa troca de calor para eles
ela não é tão efetiva e ela se dá através da ventilação de espaço morto, que a gente chama, né? Quando eles ficam com a boca aberta, né? E trocando o ar, né? O ar externo com o ar internamente do corpo, com o objetivo de refrigerar, digamos assim, reduzir a temperatura corporal. Mas um cão com um pelame bastante denso, né, com muitos pelos, um cão adaptado, acostumado a temperaturas negativas, andar na neve, e aí ele é levado para uma praia, qual é a probabilidade desse animal sofrer com estresse térmico? Total. E como saber se o meu cão é puro? Como saber se o filhote que eu pretendo adquirir, ele é puro? Bom, a única forma certificada que nós temos de dizer que um animal é puro de origem é que ele tenha um registro chamado pedigree, que é conferido pela Confederação Brasileira de Sinofilia. Mas na prática, o que isso significa? Qual a importância disso? Na prática, se o seu cão ele é puro, ele tem pedigree ou não, ele tem um pai que tem pedigree, ele tem uma mãe que é certificada, que é pura ou não, isso não vai fazer diferença, né? Se você descobriu que o seu animal é proveniente de um cruzamento, que realmente você foi atrás, realmente a pessoa que te vendeu aquele animal não é um criador certificado, não possui um macho, uma fêmea pura, pode até ser pura, mas não tem documento, e aí se não tem documento, não podemos considerá-la como pura. Mas o que isso importa? Então, na prática, você não vai deixar de gostar do seu animal. Para nós humanos que temos essa questão com a aparência dos animais, qual a diferença se o meu cão tem a orelha levantada, a orelha caída? Eu vou participar de um campeonato de sinofilia, eu vou participar de um campeonato, o meu animal vai competir com outros animais da mesma raça para ver quem é o grande campeão, quem tem as melhores conformações morfológicas dentro da raça? Não, na grande maioria, né? Claro, existem os criadores, né, que procuram isso, mas na grande maioria nós temos os animais para nossa companhia. Então não vai fazer diferença se o animal tem o rabinho comprido, o rabinho curto, e nem vou entrar aqui. Nós vamos fazer um vídeo somente falando sobre esses maus tratos que acontecem, já aconteceram com maior frequência, e que bom que isso está reduzindo, né? Mas a caudectomia, corte de rabo, corte de ponta de orelha, qual a necessidade disso? O que isso vai trazer de benefício para o animal? Nada, extremamente nenhum benefício, só vai trazer sofrimento para o animal. É por isso que esse é um procedimento proibido, mesmo que você vá até uma clínica veterinária e queira pagar para fazer um procedimento indolor no animal, um procedimento cirúrgico, isso é expressamente proibido, as clínicas não podem fazer isso, porque é um procedimento somente com uma finalidade estética, que não traz nenhum benefício para o animal, não traz nenhuma vantagem, pelo contrário, às vezes esses procedimentos impedem que o animal expresse o comportamento natural dele. Então é um procedimento que não se justifica. E por que eu gosto de entrar então nesse assunto sobre as raças, sobre o que a gente pode considerar como um animal puro ou um animal SRD? Porque pode ser o seu desejo, a sua vontade, pode ser que você tenha um sonho de adquirir um animal puro, né? Isso não é errado, isso não é feio. Então pode ser que seja o seu sonho ter um animal da raça pastor alemão, um Lulu da Pomerânia, um Shih Tzu, um Lhasa Apso, enfim. Pode ser que você tenha desejo de ter aquela raça. E por que eu acho importante nós falarmos sobre a questão do pedigree? Muito embora o médico veterinário ele não seja um especialista em raças, nós conhecemos os problemas que são inerentes a cada raça, nós conhecemos da saúde dos animais, nós sabemos daquilo que implica na saúde dos animais, e isso às vezes está associado a algumas raças, mas nós não somos especialistas em conformação racial, em morfologia, em características de cada raça. Então, eu gosto de entrar nesse assunto porque algumas pessoas acabam sendo enganadas por falsos criadores. Então, isso envolve dinheiro e às vezes envolve muito dinheiro. Então, tem pessoas que não são criadores certificados, que normalmente mantêm essas fêmeas, essas reprodutoras, em condições totalmente inadequadas, né, em condições de sanidade e de manejo totalmente inadequadas. São pessoas que estão observando somente
o lado financeiro, somente o lado do dinheiro. Então utilizam aquela fêmea como uma máquina de fazer dinheiro, como um objeto de reprodução de animais. E é isso que eu sou contrário. Sou contrário a esse tipo de criação, esse tipo de exploração das fêmeas para vender determinadas raças, e sou contrário aos criadores que enganam você, que te vendem um animal como sendo puro, te vendem um animal com preço acima do valor. E me desculpe, já atendi muitos animais nas clínicas que a pessoa chegou, né, toda contente, falou: olha, eu estou muito feliz de adquirir esse animal, ele é puro, olha que bonito, ele é da raça X. E você olha de longe, o animal nem se parece com aquela raça. Então assim, a pessoa ela foi totalmente enganada. O que você vai dizer para a pessoa? Ela já gosta, ela já ama o animal, ela já tem um sentimento, um apego com aquele animal. Vai fazer diferença para ela se ela descobrir que aquele animal não é puro ou que aquele animal nem se parece com o padrão da raça? Não vai fazer diferença. Muitas vezes essa é uma informação que não vai importar, mas ela pagou, ela adquiriu um animal achando que ele era daquela raça, né? Pagou mais caro por isso, e enquanto que muitas vezes eles não são realmente puros. E ainda quando nós vamos observar as condições que são mantidas esses animais, né, as fêmeas e os machos, são condições totalmente deploráveis. Um outro aspecto bastante importante sobre criadores certificados, sobre animais puros, é que o cruzamento de animais, a criação de uma determinada raça é algo de responsabilidade, é algo que não pode ser feito de uma forma aleatória. Então, é comum que essas pessoas que se dizem criadores, que dizem que vendem essa ou aquela raça, que vendem animais puros, né, que são os criadores de fundo de quintal, eles até acabam criando algumas coisas que nem existem, né? Então é comum que algumas pessoas, já ouvi várias vezes: esse aqui eu vendo Pinscher número 0, eu vendo Pinscher número 1. Isso não existe, né? Quem diz quais são os padrões de cada raça é a Confederação Brasileira de Sinofilia. E lá existe um tamanho que é a referência para o Pinscher. Então ele tem um valor mínimo de altura até nascer nele, até ele no pescocinho, tem um valor mínimo e tem um valor máximo. Os animais que não se enquadram nesse requisito, e em um monte de outros pré-requisitos, inclusive pai e mãe certificados, então os animais que não se enquadram nesse padrão da raça, eles são totalmente excluídos, são considerados como sem raça definida, ou o que o pessoal popularmente fala, vira-lata. E aí esses criadores que não têm nenhum tipo de conhecimento, que vendem os animais como sendo puros, né, que são pessoas desqualificadas, são pessoas que fazem a reprodução dos animais de forma irresponsável, ainda vendem, né? O meu animal é mais caro porque eu produzo o número 0. Mas onde que está escrito isso? Então, eu quis fazer esse vídeo para levar essa informação até você, para que, se você realmente deseja adquirir uma raça pura, primeiro, confira lá no site da Confederação Brasileira de Sinofilia, que é a CBKC, confira qual é o padrão racial. Então existe um padrão para cada raça, o Pinscher, o Poodle, o Yorkshire, né? Existe um padrão de cabeça, de conformação de cabeça, de conformação da orelha, de tamanho de focinho, de conformação da arcada dentária, de comprimento, enfim, de altura, de comportamento. Então são vários requisitos, né? Além de que, se um animal é puro, ele obrigatoriamente tem que ser filho de pais puros, né? Senão não existe. Senão esse animal ele é considerado como sem raça definida ou cruzado, né? Um animal que se parece com essa ou aquela raça, mas ele não é puro. Em algumas raças existe sim uma certa variação, como no caso do Poodle, né? Então existe o Poodle anão, existe o Poodle toy, existe o Poodle de tamanho maior, e isso é reconhecido pela Confederação, né? Então existe dentro da raça Poodle existe uma variação de tamanhos que variam de acordo com a genealogia desse animal, de acordo com a genética dele. Agora, o que me preocupa muito também com esses criadores fundo de quintal é que eles cruzam esses animais de forma aleatória e sem ter qualquer conhecimento. E algo bastante comum é cruzar parentes, né? Então, assim como nós sabemos que nos seres humanos existe o problema de consanguinidade, isso é exatamente igual nos animais.
E é muito comum nesses criadores fundo de quintal que cruzem, às vezes até o pai com a própria filha. E o que nós observamos? Malformações. Animais que nascem com hidrocefalia, animais que nascem natimortos, né? Então já nascem mortos, ou nascem com problemas congênitos, né? Devido a essas alterações genéticas, com problemas congênitos incompatíveis com a vida. Então nascem e alguns minutos, alguns dias após o nascimento, já acabam vindo ao óbito, né? Porque tem problemas que são incompatíveis com a vida. E por quê? Porque aquela pessoa que não é um criador certificado, que não entende sobre genética, que não entende sobre melhoramento animal, que não entende sobre cruzamentos de raças, não entende sobre padrão racial, ela quer o quê? Ela quer criar o próprio padrão dela, o que é um absurdo, né? Ela quer criar o animal, ela vai selecionando aquele animal para chegar a uma determinada característica. E as raças, elas são desenvolvidas assim, dessa forma, né? Nós selecionamos alguns animais e vamos fazendo cruzamentos de acordo com as características que queremos imprimir naqueles animais. Agora, isso é de uma forma controlada. Então, qual é a raça mais adequada para você ter como seu pet, como seu melhor amigo, como seu companheiro? Essa pergunta, só quem pode responder é você mesmo. E muitas vezes você precisa observar, ou na maioria das vezes você precisa observar no ambiente em que esse animal vai estar inserido, no ambiente em que você vai proporcionar a ele, no tempo que você tem para dedicar a esse animal. Existem animais que precisam de uma dedicação maior, que precisam de cuidados com os pelos, existem animais que precisam mais frequentemente tomar banho do que outras raças. Existem animais que são mais adaptáveis a ficar sozinhos, que não são tão dependentes do ser humano. E já outros não, já são animais bastante carentes, que precisam de maior atenção, né? Mas, de modo geral, nós temos observado uma grande ascensão, um grande crescimento das raças pequenas, porque normalmente são raças que facilmente se adaptam a ambientes menores, ambientes como apartamento, casa, que é o ambiente mais comum que esses animais vão viver. É o ambiente mais comum nos lares brasileiros. Então as pequenas raças, né, Yorkshire, Lhasa Apso, Shih Tzu, Maltês, Pinscher, Poodle, né, são as raças que mais comumente a gente observa, e uma série de outras raças. O seu perfil e o perfil das pessoas que estão com você também são importantes, porque existem algumas raças que são mais agressivas, existem algumas raças que são mais alarmentas, digamos assim, que fazem mais barulho. Se eu tenho uma casa com um pátio cercado, grande, com gramado, me permite ter algumas raças, me dá uma elasticidade maior para ter algumas raças. Agora, se o meu ambiente é pequeno, é restrito, eu tenho que procurar algumas raças que estão de acordo e que não vão sofrer com o ambiente que eu vou proporcionar a ela. Antes de você adquirir esse ou aquele cão, pessoal, existem muitos e muitos animais que precisam de lares, que precisam de adoção. Então, eu repito, como eu já falei antes neste vídeo, se você tem um desejo muito grande, é o seu sonho ter um cão dessa ou daquela raça, ok, isso não é errado, isso não é feio, não tem problema nenhum. Agora, se para você a raça não é tão importante, e convenhamos, às vezes nós queremos ter um cão com essa ou com aquela característica, mas o que mais importa, qual é o fator mais importante na relação que nós temos com os cães, é a companhia, é estar junto, é o bem que ele vai trazer para você. E isso não está associado com a raça dele, né? Então existem muitos cães sem raça definida, é o vira-lata mesmo popular que todo mundo fala. São cães que precisam de lares. Pegue um cão da rua que seja. As ONGs, né, as protetores de animais estão normalmente sem vaga mais, sem lugar, está cheio de animais precisando de lares. Então pense, se para você não é tão importante, se para você não é crucial a raça do seu animal, do animal que você pretende ter como seu pet, adote. Agora, se você pretende adquirir um animal de determinada raça, que tenha essa ou aquela característica, procure uma pessoa séria, vá conhecer esse criador, compartilhe esse vídeo, não esqueça de deixar o like,
clique aqui no joinha, pois isso vai fazer com que o algoritmo aqui do YouTube entenda que esse vídeo é bom, que esse conteúdo é bom e possa entregar então esse conteúdo para mais pessoas. Não se esqueça de verificar a sua inscrição. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.